Bartolomeu, também chamado Natanael, é um nome que muitas vezes passa despercebido nas páginas da Bíblia. Contudo, sua história é um tesouro escondido, repleto de lições sobre fé, coragem e propósito. Um homem simples, nascido na pequena Caná da Galileia, ele nunca imaginou que sua vida pacata seria transformada ao encontrar aquele que mudaria o curso da história, Jesus. Desde o ceticismo inicial, marcado por sua famosa pergunta: "Pode sair algo bom de Nazaré?", até seu martírio, Bartolomeu trilhou um caminho de transformação que inspira até hoje. Acompanhe essa história cheia de encontros marcantes, reviravoltas emocionantes e lições que falam diretamente ao coração. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia, uma pequena vila cercada por colinas verdejantes e terras férteis, onde a vida seguia o ritmo tranquilo do campo. As manhãs eram embaladas pelo canto dos pássaros e o trabalho nas vinhas, enquanto as noites traziam o silêncio pontuado por histórias antigas ao redor do fogo. Desde jovem, ele carregava consigo um olhar atento, uma curiosidade quase ingênua, mas profundamente sincera. Não era um homem de grandes ambições. Sua vida parecia destinada a seguir o caminho simples dos que plantam e colhem, respeitando os ciclos da terra. Mas em meio à simplicidade, havia algo especial nele. Os vizinhos o conheciam por sua honestidade quase desconcertante e uma sede por respostas que o fazia questionar até mesmo as tradições mais enraizadas. Por que Deus prometeu o Messias? Ele perguntava mais para si mesmo do que para os outros, enquanto observava o céu em noites de estrelas cintilantes. Cada profecia que ouvia parecia acender uma centelha de esperança e um pouco de impaciência em seu coração. Havia uma expectativa crescente em Caná, como se algo estivesse prestes a acontecer, e Bartolomeu, mesmo sem saber, sentia isso mais intensamente do que qualquer outra pessoa. Embora sua vida estivesse mergulhada na rotina, havia dias em que a monotonia dava lugar a um pensamento mais profundo. Ele caminhava pelas colinas, observava a figueira perto de sua casa e se perdia em reflexões. Algo lhe dizia que existia mais no mundo do que ele podia ver, mas onde procurar? Quem poderia responder às inquietações que ele mal conseguia colocar em palavras? Foi numa tarde assim, enquanto retornava para casa, que Bartolomeu avistou Filipe vindo em sua direção, com passos rápidos e olhos brilhando, como se carregasse uma notícia que não podia esperar para ser compartilhada. Filipe vinha apressado, quase ofegante, como alguém que havia acabado de descobrir algo que o mundo inteiro precisava saber. Bartolomeu, que até então seguia perdido em seus pensamentos, franziu a testa intrigado. Quando Filipe parou à sua frente, ele mal esperou recuperar o fôlego antes de soltar a frase que mudaria tudo. "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas falaram. É Jesus de Nazaré, o filho de José." Bartolomeu ergueu as sobrancelhas, a incredulidade clara em seu rosto. "De Nazaré?" perguntou, a voz carregada com uma mistura de dúvida e ironia. "Pode sair alguma coisa boa de lá?" Filipe não se ofendeu. Pelo contrário, deu um meio sorriso, como quem sabia que aquela pergunta não era apenas um desdém, mas uma provocação honesta. "Venha e veja", respondeu ele com simplicidade, mas com uma convicção que mexeu com Bartolomeu. Não era só o convite de um amigo, mas quase uma intimação. Bartolomeu seguiu Filipe, ainda cético, mas sentindo algo diferente em seu coração. O caminho até Jesus parecia mais longo do que realmente era. Enquanto andavam, ele não conseguia parar de pensar. Quem seria esse homem que fazia Filipe, alguém tão sensato, parecer tão fascinado? Algo começava a pulsar dentro dele, como se aquela caminhada fosse mais do que um deslocamento físico. Talvez fosse o destino, finalmente colocando Bartolomeu no centro de algo maior. Ao chegarem,
Bartolomeu viu um homem que, à primeira vista, parecia comum, sem qualquer pompa ou aparência extraordinária. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, foi surpreendido. Jesus, sem hesitar, olhou para ele com uma intensidade que parecia enxergar cada recanto de sua alma. E então, com uma voz firme, mas acolhedora, Jesus disse algo que fez Bartolomeu esquecer qualquer dúvida. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Bartolomeu ficou imóvel. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente como o som de um sino que continua a vibrar, mesmo depois de cessar. Um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ele não conseguia decidir o que o havia impactado mais: o conteúdo da frase ou o modo como fora dita, com uma certeza que parecia vir de alguém que o conhecia desde o princípio. Mas como? Quem era esse homem, afinal? Com o coração batendo acelerado, Bartolomeu encontrou forças para perguntar: "De onde me conheces?" Era uma pergunta simples, mas carregada de significados. Ele queria entender como aquele homem podia falar dele com tamanha precisão, como se tivesse sido testemunha de cada escolha que fizera na vida, cada dúvida que carregava, cada desejo não dito. A resposta de Jesus, no entanto, o atingiu como um raio. "Vi você debaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse." Bartolomeu sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A figueira, um detalhe tão pequeno, tão íntimo. Ele sabia exatamente do que Jesus estava falando, mas não tinha como aquele homem, que ele nunca havia visto antes, saber disso. Bartolomeu costumava se sentar à sombra daquela árvore em momentos de solidão, quando as perguntas que habitavam seu coração pareciam grandes demais para serem compartilhadas. Debaixo da figueira, ele pensava no Messias, orava em silêncio, buscava respostas. E agora, aqui estava alguém que afirmava tê-lo visto ali. Naquele instante, algo dentro de Bartolomeu se quebrou. Toda a dúvida, toda a ironia, tudo o que o fazia hesitar, desapareceu. O homem diante dele não era comum. Era como se cada palavra de Jesus tivesse aberto uma janela para algo que Bartolomeu sempre buscou, mas nunca soube que encontraria dessa forma. A única coisa que ele conseguiu fazer foi dizer, quase em um sussurro: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus sorriu e manteve o sorriso no rosto, mas havia algo mais em seu olhar agora, uma mistura de ternura e desafio. Bartolomeu ainda estava tentando absorver o que acabara de acontecer quando Jesus falou novamente, desta vez com um tom quase brincalhão, mas cheio de profundidade. "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que estas." Bartolomeu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo, mas uma sensação estranha, como se suas palavras fossem o prenúncio de algo grandioso que ele ainda não conseguia entender. Ele mal tinha começado a acreditar e já havia uma promessa de algo ainda mais extraordinário. Jesus então continuou, a voz firme como o som de uma tempestade ao longe: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Bartolomeu prendeu a respiração. Era como se uma porta invisível tivesse sido aberta à sua frente, revelando um vislumbre de um mundo maior do que ele jamais sonhara. As palavras de Jesus, carregadas de simbolismo, ficaram gravadas em sua mente. Céus abertos, anjos subindo e descendo. O que poderia significar? Ele não sabia. Tudo o que tinha era uma certeza, tão nova quanto forte. Estava diante do Messias. A partir daquele momento, algo mudou em Bartolomeu. A simplicidade de sua vida anterior já não parecia suficiente. Ele sentia que estava entrando em uma jornada para a qual sempre fora destinado, mesmo sem saber. As perguntas que um dia o fizeram buscar a sombra da figueira agora pareciam pequenas, quase infantis.
Era como se ele tivesse sido arrancado de uma história comum e colocado em uma narrativa maior, mais profunda, cujas páginas ainda estavam sendo escritas. Jesus se virou, começando a caminhar com Filipe ao lado, e Bartolomeu hesitou por apenas um instante antes de segui-los. Bartolomeu seguiu Jesus, passo a passo, como alguém que caminha entre o conhecido e o desconhecido, mas não pode resistir ao impulso de continuar. Ao lado dos outros que também haviam respondido ao chamado, ele começou a ver o mundo com novos olhos. Jesus não era apenas um homem sábio. Havia algo nele que transformava o ordinário em extraordinário. Cada gesto, cada palavra parecia carregar uma profundidade que desafiava o entendimento. Nas aldeias por onde passavam, Bartolomeu testemunhava coisas que antes só ouvira nas histórias dos profetas. Ele viu cegos enxergarem, paralíticos andarem e até mesmo leprosos serem purificados com um toque. Cada milagre parecia uma pequena abertura no céu, como se a promessa de Jesus começasse a se cumprir diante dos seus olhos. Mas mais do que os milagres, era o jeito de Jesus que o impressionava. Ele tratava os pequenos, os rejeitados, como se fossem os mais importantes. Suas palavras eram como sementes que encontravam solo fértil no coração de quem ouvia, e Bartolomeu era um desses solos. Entre os 12, Bartolomeu começou a encontrar seu lugar. Ele não era o mais falante, mas observava tudo, absorvendo cada ensinamento como quem bebe de uma fonte inesgotável. Durante as caminhadas, ele muitas vezes ficava em silêncio, refletindo sobre o que tinha visto e ouvido. Às vezes, ele se pegava lembrando da figueira em Cana, como se aquele momento debaixo de sua sombra tivesse sido uma espécie de marco, o ponto onde sua história com Jesus começou. Com o tempo, ele passou a reconhecer um padrão no que Jesus fazia. Não era apenas sobre curar ou ensinar, era como se ele estivesse preparando algo maior, algo que nenhum deles ainda podia compreender. Cada passo, cada conversa, cada milagre parecia levar a um destino invisível, mas inevitável. E Bartolomeu, com o coração cada vez mais inflamado pela fé, sabia que tinha que continuar. As palavras de Jesus sobre ver coisas maiores ecoavam em sua mente, e ele sentia que o verdadeiro propósito daquela jornada estava cada vez mais próximo. Naquela noite, a atmosfera estava diferente. Algo parecia prestes a acontecer. Bartolomeu sentia isso no ar, uma eletricidade invisível que fazia o ambiente parecer mais denso. Ele estava ali, na sala, com os outros discípulos, observando Jesus com um olhar atento e expectante. O mestre estava mais calmo do que nunca, e suas palavras, embora suaves, carregavam uma urgência que Bartolomeu ainda não compreendia completamente. Jesus começou a falar sobre um novo mandamento, algo que tocou profundamente o coração de Bartolomeu. "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei", disse ele. Não eram apenas palavras bonitas. Era um convite, uma exigência, uma mudança radical. Jesus não estava apenas ensinando sobre o amor. Ele estava pedindo para que seus seguidores o vivessem de maneira prática, dia após dia, com atos, com gestos, com o coração. E ali, naquele momento, Bartolomeu soube que aquele mandamento não seria fácil de seguir. Seria uma revolução interna. O clima estava tenso e as palavras de Jesus começaram a ficar ainda mais pesadas. Ele falou sobre sua partida, sobre os dias difíceis que viriam, sobre o sacrifício que estava prestes a fazer. A tensão na sala aumentava a cada palavra. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia ao certo o quê. Bartolomeu olhou para os outros discípulos e viu o medo em seus olhos. Mas também viu uma força silenciosa, como se a fé estivesse sendo forjada ali, naquele momento. Enquanto a ceia prosseguia, o pão foi partido e o vinho oferecido.
Jesus falou sobre seu corpo e seu sangue, e aquelas palavras, simples e profundas, pareciam ter um poder misterioso. Aquela noite parecia não ter fim. Depois da ceia, tudo aconteceu tão depressa que Bartolomeu mal conseguia acompanhar. Primeiro, o silêncio carregado no jardim do Getsêmani, onde Jesus se afastou para orar. Havia algo em seu rosto que Bartolomeu jamais esqueceria. Uma mistura de paz e sofrimento, como se ele já soubesse o peso do que estava por vir. E então, como um trovão em meio à calmaria, surgiram os soldados. Judas estava com eles, e o beijo traiçoeiro foi como uma lâmina cortando o coração de todos. Bartolomeu viu quando levaram Jesus. Ele queria gritar, correr atrás, fazer alguma coisa, mas suas pernas não obedeciam. O medo o paralisava, como uma sombra que se agarrava à sua alma. Ele se juntou aos outros discípulos, fugindo para a segurança da escuridão. Sentiu-se pequeno, impotente, como se tudo o que aprendera ao lado de Jesus estivesse desmoronando em um instante. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Bartolomeu. Ele ouviu rumores, sussurros que se espalharam como fogo. Jesus havia sido levado ao Sinédrio, depois a Pilatos. A notícia de sua condenação à morte chegou como um golpe, mas nada poderia prepará-lo para o momento em que viu o Mestre carregando a cruz. Bartolomeu não teve coragem de se aproximar. Ele ficou entre a multidão, o coração pesado, vendo de longe enquanto Jesus era crucificado. A dor era tão profunda que parecia insuportável, uma ferida que ele sabia que nunca cicatrizaria. E então, silêncio. Jesus estava morto e Bartolomeu sentiu como se o mundo tivesse parado. Durante 3 dias, ele e os outros discípulos se esconderam, mergulhados em tristeza e confusão. Tudo parecia perdido, mas algo inesperado começou a surgir. Primeiro foram rumores, depois relatos. Jesus havia ressuscitado. As palavras soavam impossíveis, mas a esperança, mesmo tímida, começou a se reacender no coração de Bartolomeu. E então veio o momento que mudaria tudo. Ele viu o Cristo ressuscitado com os próprios olhos. Bartolomeu nunca esqueceria aquele momento. Quando viu Jesus ressuscitado, foi como se toda a dor, o medo e a dúvida dos últimos dias tivessem se transformado em nada. O que parecia impossível estava ali diante dele. O Mestre vivo, com as marcas dos cravos ainda visíveis, mas com um brilho no olhar que ele nunca tinha visto antes. Era como se Jesus carregasse a eternidade em si, como se o céu e a terra estivessem unidos naquele instante. As palavras de Jesus foram claras e poderosas. Ele falou sobre perdão, sobre a missão que os aguardava e sobre o Espírito Santo que viria para guiá-los. Bartolomeu ouvia com o coração fervendo. Cada frase parecia gravar-se em sua alma, preparando-o para algo que ele ainda não podia compreender completamente. E então veio a ordem, tão simples e tão grandiosa: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Aquela frase ecoou como um chamado direto para Bartolomeu, tão claro e intenso que ele não ousou questionar. Era como se o próprio Deus o estivesse enviando. Com o tempo, os discípulos se dispersaram, cada um levando a mensagem de Jesus para os confins do mundo. Bartolomeu, embora discreto, era movido por uma fé inabalável. Ele viajou por terras desconhecidas, enfrentando perigos e desafios, mas sempre levando consigo o amor e a verdade que tinha aprendido com o Mestre. Seus passos o levaram por aldeias e cidades, onde ele pregava com paixão. Suas palavras, tão simples quanto profundas, tocavam os corações das pessoas, como sementes caindo em solos secos, mas sedentos por vida. Onde quer que fosse, Bartolomeu falava sobre o Cristo ressuscitado, sobre a transformação que vira com os próprios olhos e sobre a esperança que não poderia ser apagada, mesmo diante das adversidades. As viagens de Bartolomeu
o levaram a terras que ele jamais sonhou conhecer. A cada passo, ele levava consigo o nome de Jesus, espalhando a mensagem de amor e salvação que havia transformado sua vida. Ele caminhava por desertos quentes e atravessava rios caudalosos, visitava vilarejos escondidos e grandes cidades. Na Índia, falava de Jesus com palavras simples, mas cheias de fervor, e plantava as sementes do Evangelho em corações abertos. Nas terras da Mesopotâmia, sua presença era como a luz da manhã, despertando esperança onde antes havia apenas escuridão. Bartolomeu sabia que sua missão não era fácil. Em muitas ocasiões, foi recebido com desconfiança, olhares frios e até hostilidade. Ainda assim, ele persistia. Sua força vinha de algo maior do que ele mesmo. Quando olhava para os céus, lembrava-se das palavras de Jesus sobre anjos subindo e descendo, e isso o fazia continuar. A cada desafio, sua fé parecia crescer ainda mais, como uma chama que, mesmo soprada pelos ventos, não se apagava. Foi na Armênia que sua história encontrou um de seus capítulos mais intensos. Ali, Bartolomeu falava do Evangelho em meio a uma cultura que adorava deuses estranhos, enfrentando uma resistência feroz. Ele sabia que sua presença incomodava, mas não recuava. Suas palavras começavam a transformar vidas, e isso causava alvoroço entre os líderes religiosos da região. Eles viam nele uma ameaça, alguém que desafiava as tradições antigas e trazia uma mensagem que era como um sopro de liberdade. Bartolomeu foi capturado. Diante da perseguição, ele não hesitou. Mesmo diante da morte, suas palavras eram firmes, cheias de paz. Relatos dizem que seu martírio foi brutal, mas mesmo ali, ele não deixou de proclamar a verdade. A notícia do martírio de Bartolomeu espalhou-se pelas terras que ele havia percorrido, e o impacto de sua vida começou a ser sentido de maneira ainda mais profunda. Não era apenas a lembrança de suas palavras, mas o exemplo de sua coragem, de sua fidelidade até o último instante, que inspirava aqueles que o conheciam e mesmo aqueles que apenas ouviam sobre ele. A história de Bartolomeu não terminou com sua morte. Pelo contrário, foi ali que ela começou a alcançar uma dimensão ainda maior. Os lugares por onde ele passou continuaram a ecoar sua mensagem. Cada vila, cada cidade carregava marcas invisíveis de sua passagem. As pessoas que haviam sido transformadas por sua pregação agora levavam adiante o que aprenderam, repetindo as histórias do apóstolo que não se curvou diante das ameaças, mas que permaneceu fiel àquele que o chamou sob a sombra da figueira. Bartolomeu havia semeado e as sementes começaram a florescer. Entre os cristãos que ouviram sua história, Bartolomeu tornou-se um exemplo de fé inabalável. Sua disposição em levar o Evangelho a qualquer custo, enfrentando perigos e resistências, fez dele um símbolo da coragem que brota do verdadeiro encontro com Cristo. Não havia como ignorar o impacto de sua vida. Ele havia caminhado com Jesus, visto os milagres, ouvido as promessas e respondido ao chamado com uma entrega completa. Sua jornada era uma prova viva de que, mesmo as almas mais simples, vindas de vilarejos como Caná, podiam ser usadas para transformar o mundo. A história de Bartolomeu, ou Natanael, é mais do que uma sequência de eventos. É um convite para enxergar o extraordinário no meio do comum. Ele era um homem simples, de uma vila pequena, sem grande destaque aos olhos do mundo. E, no entanto, foi escolhido para caminhar ao lado de Jesus, para testemunhar milagres, ouvir verdades eternas e, acima de tudo, carregar a mensagem de salvação para lugares que nem sequer conhecia. Sua jornada mostra que Deus não escolhe aqueles que parecem grandes aos olhos humanos, mas aqueles cujo coração está aberto ao chamado. Bartolomeu nos ensina que dúvidas e questionamentos não são obstáculos para a fé, mas portas que podem nos levar a um encontro transformador. Quando ele perguntou, "Pode sair algo bom de Nazaré?",
Ele não rejeitou a possibilidade de uma resposta. Ele foi, viu, e encontrou não apenas algo bom, mas o próprio Messias. A história nos lembra que Deus responde às perguntas sinceras de nossas almas de formas que jamais imaginamos, revelando-se em momentos e lugares inesperados. Outra lição que sua vida oferece é a coragem de perseverar. Bartolomeu enfrentou rejeição, perseguições e, por fim, o martírio, mas nunca desistiu de sua missão. Sua fé não era uma chama passageira, mas um fogo que queimava intensamente, mesmo diante das piores adversidades. Ele nos inspira a permanecer firmes em meio às dificuldades, lembrando que a recompensa de seguir a verdade é maior do que qualquer sacrifício. E por fim, Bartolomeu nos deixa com uma visão do que significa viver para algo maior. Sua vida aponta para o céu, para a promessa de Jesus de que veremos coisas maiores. Sua história nos desafia a olhar além do que é visível, a confiar em Deus mesmo quando não entendemos o caminho e a viver de forma a deixar um legado que ressoe nas vidas daqueles que encontrarem a luz através de nós. Assim como Bartolomeu, podemos ser parte de uma história muito maior se estivermos dispostos a dizer sim ao chamado. Se você gostou da história de Bartolomeu e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.